Começou. Boa noite a todos e a todas. Obrigada por estarem comigo aqui hoje para conversar sobre infâncias em situação limite. Ainda no mês de agosto, mês de outubro, última semana, né, do mês que é comemorado o Dia das Crianças. Esse mini curso ele é um recorte da minha tese de doutorado, que eu defendi no final do ano passado. Sou Vivian, sou professora, integrante do GESLIT. Inclusive, para quem ainda não segue o GESLIT nas redes sociais, no Instagram, sigam lá, porque está sempre tendo divulgação de mini-cursos, bate-papo com o autor, conferências, várias atividades bacanas, né? Sempre nessa temática de literatura e história. E aí, então, voltando, né? Esse mini curso é um recorte, né, da minha tese de doutorado e que a gente vai trabalhar sobre essas representações da criança na literatura brasileira no passado e no presente. Eu acho que vocês receberam o programa do curso, a ementa com o programa dos encontros, então hoje a gente vai debater mais questões teóricas e no segundo encontro, que é na quarta-feira, a gente vai entrar na análise das obras literárias de fato, tá? Então, assim, para iniciar... Vivian, Oi. Eu acho que o microfone está dando algum ruídozinho. Não sei se é só para mim. Tá o quê? Tá baixo, Matheus? Não, está dando uma espécie de um ruído. Não sei se os colegas estão ouvindo também. O que vocês acham? Porque qualquer coisa eu fico sem o fone, né? Tá com ruído? É que as pessoas têm que desligar o microfone delas, né? Enquanto ela estiver falando. Se tiver tem alguém falando que tá com um pouco de ruído. Ué. Mas aqui parece que tá só o dela mesmo ligado. Quer tentar sem o microfone, amiga? Posso tentar, peraí. Agora desligou o seu áudio. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Como é que tá agora? Melhorou o ruído? Eu acho que melhorou. E o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Então, beleza. Tá ótimo, gente. Obrigada. Então, para iniciar hoje, né, esse tema, eu vou pedir para vocês pensarem numa imagem, numa palavra que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam na infância de vocês. No período da infância, qual a imagem, ou uma palavra? O que vocês pensam quando vocês pensam em infância? Seja de vocês, seja no sentido mais genérico, no período da infância, podem colocar no chat, por favor. Brincar, educação, brincadeiras, Barbie, imaginação, acolhimento, alegria, quintal, medo, brincadeiras, ludicidade, criatividade, descobrir se a fantasia é real, bola, quintal, vó, opa, felicidade. Brigas na família, casa dos pais. A maioria das imagens, né, que estão aparecendo aqui são imagens boas da infância, né? São imagens boas da infância. Então deixa eu compartilhar uma coisa com vocês sobre o início dessa pesquisa, né, que também acho que ajuda quem está nesse processo, né? Eu tinha um projeto, quando eu iniciei o doutorado, né, a partir de uma ideia, de uma hipótese, de que a infância em situação difícil na literatura representaria uma exceção, porque as imagens da infância são imagens idílicas, são imagens idealizadas, são imagens boas. Então, a minha hipótese era de que no contemporâneo, na literatura contemporânea, a infância era mais representada de forma negativa, né, em situações limite de dor e sofrimento. Mas que isso não representava a maior parte da literatura brasileira. Então, essa era a minha hipótese inicial, né? Que era uma característica do contemporâneo e que representaria uma exceção. Aí, o que acontece, né?
Quando eu comecei a pesquisa, eu fui fazendo esse panorama, investigando, pesquisando essas imagens da infância, essa minha hipótese ela foi desmanchada. Por quê? Porque eu vi que, ao longo da literatura brasileira, né, do século XIX até a contemporaneidade, isso porque antes do século XIX a gente tem pouquíssimas imagens da infância, né? A maioria da representação da infância é de situação de sofrimento. Então, aquela minha hipótese inicial foi desmanchada e aí eu fui trabalhar com outra hipótese, né? Que é que os temas fraturantes na literatura, quando se fala de infância, eles têm uma herança que chega até os dias atuais. E aí, mas de onde que vem também, né, esse pensamento, esse imaginário social de que a infância é um período só de coisas boas, da imaginação, da ludicidade? Será que de onde que vem esse imaginário social que quando a gente pensa em infância, a gente pensa só em coisas boas, né? E aí eu trouxe aqui para a gente pensar junto um poema que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, que é um poema bem conhecido, né? Que é Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, autor romântico. Esse poema é de 1859. Eu acho que muitos conhecem, né? Ele é bem famoso na literatura brasileira. Que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Dias da minha infância, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. E aí esse poema ele termina com a primeira estrofe, né, que não deu aqui no slide, mas que saudades que tenho da aurora da minha vida. Ele começa e termina com a mesma estrofe. E aí, na verdade, assim, esse poema, né, que está sempre aí, que muitas pessoas conhecem, essa representação da infância idealizada, na verdade, do Casimiro de Abreu, né, do período do romantismo, ele representa a exceção na literatura brasileira. Na verdade, a maior parte das representações do período da infância são em situações de dor, de sofrimento, de melancolia, de solidão. E isso eu fui percebendo também na investigação, né? Porque eu tinha uma imagem também de que a infância seria representada mais próximo do poema de Casimiro de Abreu. E aí, só para a gente também ver como isso acontece na literatura, eu trouxe mais 2 exemplos, um do Machado de Assis e outro de um poema da literatura contemporânea. Peraí. Trouxe um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, de Machado de Assis. E aqui eu trouxe 2 imagens reais, né? Eu peguei da internet, infelizmente não tem a data das imagens, porque como a gente vai ver mais à frente, essa historiografia da criança é difícil, assim. Tem resquícios, mas não foi algo, né, que foi
que se debruçaram ao longo do tempo, né? Que pesquisaram ao longo do tempo, porque a nossa sociedade ainda é centrada no adulto, né? Então, aqui eu trouxe um trecho, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que não é um romance que tem como protagonismo a infância, mas tem um período lá do Brás da infância, né? E aí a gente tem duas imagens da infância aqui que já rompe, né? Que já tem uma ruptura com o poema do Casimiro, né? Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas, a um e outro lado, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra. Ou, quando muito, um ai, onhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Vocês conhecem esse trecho do Memórias Póstumas? E qual é que vocês acham a imagem da infância aí nesse trecho do Memórias Póstumas? Ela já tem uma ruptura né, bem forte com o poema do Casimiro, mas aqui eu tenho duas infâncias representadas, né? E essas duas infâncias, elas rompem com a infância casimiriana, né? Que duas infâncias vocês acham que é apresentado só nesse trechinho aqui do Machado? Que rompe com esse ideal de infância? Infância das crianças brancas versus a infância das crianças negras, a infância de Prudêncio. Mas aqui nesse trecho, sim, a gente tem a infância das crianças brancas e a infância das crianças negras. Pois é, Matheus. Crianças ricas e pobres. Mas essas duas infâncias que estão aqui, elas não são idealizadas, seja das crianças brancas, né? Seja da criança branca, aqui representado pelo Brás menino, né? Seja pela criança negra, né? As duas infâncias, elas não são idealizadas. Por quê? Porque a criança negra nesse trecho, né? No caso do Brás, fica a imagem da travessura. Pois é, seria só uma travessura, né? Eu fico pensando nisso, porque na verdade eu acho que essa criança tem um pouco de sadismo também na infância, né? É uma criança sádica, e o sadismo, a crueldade na infância não é associado, né? A crueldade não é associada ao período da infância, o sadismo não é associado ao período da infância. Quando a gente pensa na infância, a gente não associa a crueldade ao sadismo, né? Então, aqui, a criança branca ela também está com essa ruptura do mito da infância ideal, né? E a criança negra, que deveria estar, né, brincando também, que é esse imagético, né, que a criança é um período de brincadeiras, aqui ela está sendo utilizada como um objeto, né, por uma outra criança. Então, tem uma relação já na infância de dominação, né? Ok, gente? Até aí, tudo bem? E aí, agora eu vou passar. E aqui tem duas imagens também, né? Desse período. E aí, se vocês observarem, na primeira imagem é uma babá e uma criança branca. E essa babá, na verdade, eu também não sei qual é a idade dela, mas o que era muito comum, as pajens, né? Que eram crianças, adolescentes, meninas de 12, 13, 14 anos, cuidavam de crianças mais novas, né? Isso era muito comum também. Então, essa infância aí também, ela não acontece, né? Para essas meninas, que eram chamadas das pajens, né? E na outra imagem de baixo, tem uma criança branca brincando e um menino negro, né? Um pouco mais velho, pouca coisa ali, acho que ele não deve estar nem na adolescência aí, em pezinho ali, como se tivesse, né, resguardando o direito da outra criança brincar, né? Cuidando da outra criança, impedido desse direito também à brincadeira. Então, eu trouxe essas duas imagens também para a gente pensar, né? E aí,
eu vou trazer agora um poema contemporâneo, também que fala sobre um período da infância, que também faz um contraponto com essa infância casimiriana, né? Não sei se vocês conhecem a poeta Bruna Mitrano. Esse livro Ninguém Quis Ver foi publicado no ano passado. É finalista, semifinalista ou finalista do Oceanos. E não sei se vocês têm conhecimento, já ouviram falar desse livro, mas ele tá bem comentado. Está bem comentado, né? 1989 é o nome do poema de Bruna Mitrano. É uma poeta carioca. Infância. Infância é ganhar uma lua patinadora de Natal e depois da ceia quitar a dívida. No quarto de menina, uma lâmina de luz lhe cortava o rosto e a língua na boca se movia. Bruna, faz aquilo que o papai gosta. O que vocês acharam desse poema, gente? Vocês podem responder no chat ou vocês podem falar também, se quiserem, tá? Pode falar. Assim, a primeira vez que eu li esse poema, eu fiquei bem impactada, né? E aí ele também rompe com essa imagem, né, da infância como um período feliz, né? Um período de brincadeiras. Expressa o abuso, né? É um poema super curto, né? 3 estrofes, ele já super pesado, né? Como disse o Jorge aí. Então, esses exemplos literários que eu trouxe hoje é para a gente pensar mesmo nessas representações da criança na literatura. Tá? E aí, né, como eu disse para vocês, que eu também tinha essa ideia, né, que essas situações de dor e sofrimento na infância eram exceções, mas depois eu vi que não. Tem um texto, Infância de Papel e Tinta, da Marisa Lajolo, não sei como a pronúncia agora. Ela diz que há uma consistente e constante representação negativa da infância no refolho das páginas da literatura brasileira. Ela vai dizer que esse tipo de representação é o que predomina, né? E aí, se a gente começar a associar a literatura, as representações da literatura com a nossa história, né, a gente vai ver que essas ideias convergem, né? Faz sentido. Se pensarmos que a nossa história está ancorada em dispositivos de violência e autoritarismo, a criança, nesse contexto, por seu caráter mais vulnerável, é a maior vítima das diferentes formas de opressão. As crianças negras e indígenas, em uma sociedade desigual como a nossa, consequentemente, enfrentam ainda mais dificuldades e invisibilização. Ressalto, contudo, que as obras selecionadas para traçar esse painel da representação da criança na literatura brasileira, a partir da tradição canônica dos séculos XIX e XX, têm como protagonista, na maioria dos casos, a criança branca. A criança negra comumente figura nas margens, e a criança indígena sequer é notada. Situação que se reconfigura nas narrativas ficcionais da contemporaneidade. Então, assim, quando eu estabeleci, né, esse painel, é claro que é um painel, é um breve panorama, né, que eu não estudei todas as obras da literatura brasileira, né, mas procurei pesquisar, investigar aquelas que são mais representativas. O que eu notei foi isso, né, e aí o meu foco foi pesquisar livros, né, romances, em que a criança é o protagonista da história, né? Do início ao fim da narrativa. Porque às vezes aparece a criança ali, mas ela não é o protagonista, né? Ela aparece, ou às vezes só no início da narrativa, e depois ela vai crescendo. E a minha ideia inicial era pegar obras, né, em que a criança é o personagem principal, né? E aí, o que eu reparei? Que no século XIX e XX, a criança, né, como protagonista, é a criança branca, né? Mas existe uma outra criança nessas obras, a criança negra, né, que está ali às margens, né, e que geralmente não é nomeada, né? Ali o Machado de Assis até dá o nome, Prudêncio.
A minha pesquisa é de literatura brasileira, Maria Eduarda. O meu doutorado foi em literatura brasileira. E sim, ficção e no Brasil, exato. Então, as crianças negras figuram à margem, né? Geralmente não são nomeadas. E são, muitas vezes, essa construção são animalizadas, né? São construções estereotipadas, violentas. Só que isso a criança negra, né? A criança indígena, assim, praticamente não aparece, né? Nessas obras, né? Do século XIX, século XX. Só que essa situação ela se reconfigura nas narrativas contemporâneas, né? Nas narrativas contemporâneas, essa criança, que é o objeto, ela tem um deslocamento, né? Que está à margem, ela tem um deslocamento e vai para o centro da narrativa, né? Com subjetividade, com complexidade. Então, eu reparei esse deslocamento, tá? Célia, aparecem muitas crianças negras na literatura do século XIX? Não aparecem muitas, e quando aparecem, são ali, às margens do texto, como pequenos servos, como nesse trecho que aparece no Brás Cubas, aparece geralmente assim. As crianças já não aparecem tanto, né? As crianças negras, menos ainda. Isso no século XIX, né? Então, continuando aqui. E aí, eu trouxe uma indicação, né? Esse quadrinho do José Aguiar, que é a Infância do Brasil, e que ele faz esse panorama da história a partir da infância, né? Com o objetivo de retirar as crianças do anonimato, o premiado quadrinista José Aguiar lançou, em 2017, a HQ A Infância do Brasil. Nesse livro, o autor apresenta a história do país com foco nos sujeitos que sofreram maior apagamento ao longo do tempo, as crianças. Ao dar protagonismo à infância, em vez de privilegiar grandes nomes que figuram nos acontecimentos importantes do Brasil, Aguiar desestabiliza as estruturas dos padrões sociais hegemônicos, inaugurando uma nova perspectiva da história nacional. Então, esse quadrinho, o José Aguiar, ele vai começar do século XVI e vai até a contemporaneidade, explicando a história do Brasil a partir da infância. E aí, as crianças indígenas, né, no período da invasão, as crianças que vinham de Portugal, as meninas, né, que vinham de Portugal para conter a situação de mestiçagem, para servir aos colonos também, as crianças que de Portugal eram vendidas, né, para vir para o Brasil. Então, ele vai fazer esse panorama do século XVI até os dias atuais e relacionando situações do passado com o presente. Assim, é um quadrinho muito, muito bom, assim, que eu indico. E que a gente consegue observar como a história da criança no Brasil ela é cercada de violência, né? E talvez por isso, né? Isso é refletido também na nossa obra ficcional. Atualmente, a temática da infância ela ocupa estudos significativos nas mais diversas áreas, como na psicologia, na sociologia, na pedagogia, na história, na antropologia, etc. Mas nem sempre foi assim. E ainda hoje, apesar dos avanços nos modos de enxergar a criança, possibilitando mais espaço para a manifestação de suas opiniões e sentimentos, a sociedade em que vivemos continua centrada no adulto, né? A gente vive numa sociedade adultocêntrica, né? Se o adulto exerce o papel de destaque, a criança figura nas margens. Nessa relação desigual, as crianças são encaradas como uma espécie diferente de pessoa. Alguém que está na primeira etapa da existência humana e, por esse motivo, não tem vivência suficiente para ter o discurso reconhecido. Todas essas referências, gente, também, tem a bibliografia preliminar, né, que foi enviada para vocês por e-mail junto com o programa, mas as referências que não estão lá, que eu estou usando durante a aula de hoje, de quarta-feira, vai ser enviada para vocês também depois, tá? Espera aí. E aí, a gente está falando sobre representação, né? Sobre representar a infância. Quais são os riscos e os desafios ao representar a criança, né? Representar
é sempre difícil. Mas na infância, a gente representar a infância, a gente tem que pensar que é sempre um adulto, né? A criança, ela nunca é o sujeito do discurso, ela é sempre o objeto do discurso, né? Ela sempre está sendo representada e falada por um adulto. Então, tem um deslocamento, tem um distanciamento, na verdade, melhor palavra, né? Um distanciamento do autor no presente para a criança, né? Seja a criança que ele foi, seja uma outra criança, né? Então, quais são os riscos e os desafios ao representar esse outro criança, né? Que a representação é sempre de um outro, né? Essa representação da criança. Tem alguns. A gente pode pensar na questão da idealização e da romantização, né? Da infância. Quando for falar da infância, vai acabar indo para um viés idealizado e romantizado desse período. O outro risco é de cair em estereótipos, né? Em construções estereotipadas, em construções artificiais também, né? E porque às vezes, assim, não vou dar um exemplo específico, né? Mas às vezes a gente pega um conto ou alguma obra que tem um personagem criança falando e não convence. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Não convence que é uma criança falando, né? Porque o autor, ele tenta emular, é sempre uma emulação da voz da criança, né? Quando representa, mas às vezes essa voz soa artificial, né? Ela é falsa, ela não convence. Porque é difícil representar a criança, né? É difícil. E aí, então por isso que eu falei, eu trouxe esse tópico, né? Representar a infância, riscos e desafios, né? E, na verdade, não existe uma infância, né? Por que é difícil representar a infância também? O mais correto seria a gente falar infâncias, né? Existem várias infâncias, não existe uma infância. Infância é um termo de arriscada definição. Mais adequado seria discorrer sobre infâncias, uma vez que existem diversos modos de vivenciar esse período da vida, conforme as condições sociais, econômicas, culturais, etc. O olhar que temos em relação à infância é sempre estrangeiro. Apesar de termos sido também crianças, estamos muito afastados desse período, espaço, registro. E nos cabe apenas rememorar, né? E a gente tem que pensar que a nossa memória também nos trai constantemente. Rememorar ou fabular, né? O que é a infância? E a resposta, ela vai estar sempre atrelada ao nosso entendimento, ao nosso lugar no mundo, né? O entendimento sobre a infância, ele vai estar sempre vinculado ao lugar que a gente ocupa na sociedade, né? São as nossas experiências. E as nossas experiências não representam todas as experiências. Por jamais, aí eu trouxe um trechinho da Marisa Lajolo, né? Por jamais assumir o lugar de sujeito do discurso e, consequentemente, por consistir sempre um ele e ela nos discursos alheios, a infância, ela é sempre definida de fora. Ou seja, ela nunca é definida pelo sujeito, pela própria criança. Ela é sempre definida por quem? Por nós, adultos, né? Até aí tudo bem, gente? É porque às vezes eu fico aqui falando e ninguém fala nada, eu não sei se eu posso continuar, tá tudo certo, tá tranquilo, vocês estão entendendo? Certo. Qualquer coisa, vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, tá? Vocês podem falar aí para a gente ter essa troca. Então, vou continuar aqui. Vale ressaltar que não observamos todas as crianças da mesma maneira. Enquanto algumas são associadas à imagem da pureza e dependentes do nosso amor e atenção, outras são julgadas, vistas com indiferença ou tratadas com hostilidade. E aí, não sei se vocês já viram também na internet, né? Não sei se experimentos é a palavra, agora está me faltando a palavra, né? Mas tem um restaurante, aí entra uma criança branca, sozinha no restaurante, uma criança loira, e aí todas as pessoas se compadecem. Perguntam, você está sozinha? Cadê seus pais? Né? E fica todo mundo preocupado, e
E se entra uma criança negra, talvez não esteja muito bem vestida, o tratamento é outro, né? O tratamento é de enxotar, sai daqui, vai pedir, ninguém está preocupado se aquela criança está sozinha ou não. Então, a sociedade não observa todas as crianças da mesma maneira, né? Inclusive essa imagem da infância idealizada, essa imagem da criança como um período de pureza, isso também não é associado a todas as crianças, né? Porque às vezes o discurso é justamente o oposto. Mas ele já não é criança, né? Quando é uma criança negra, ele já sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Então o discurso muda a depender da criança. Vocês já viram essas reportagens em algum... Eu vi essa reportagem... Qual é o nome que dá para isso? Não é experimento. Experimento é... Enfim, mas já... Tipo, como a sociedade... Como as pessoas se comportam, né? Na mesma situação, quando tem uma criança negra sozinha na rua e quando tem uma criança branca sozinha na rua, né? Como é diferente, né? Experimento social... Eu não sabia se eu estava usando aqui algum termo complicado, então... Tá bom, Kevin, obrigada. Continuando, então. No livro História das Crianças no Brasil, a historiadora Mari Del Priori, ela discorre sobre a dificuldade em resgatar o passado da criança no nosso país, uma vez que temos apenas resquícios de imagens, de acessórios e de materiais sobre o tempo da infância. A autora indica, então, um outro tipo de fonte para o entendimento das infâncias do passado, os textos memorialistas. A Mari Del Priori, ela organizou esse livro, História das Crianças no Brasil, né? Tem vários pesquisadores, professores que têm artigos nesse livro, e aí, isso, na introdução do livro, ela diz sobre essa dificuldade de resgatar o passado das crianças, né? Que isso nunca foi prioridade, né? Dos estudiosos. Esse olhar para a criança é algo mais recente. E aí ela vai dizer que um tipo de fonte para o entendimento dessas infâncias são os textos dos escritores memorialistas, né? Da literatura brasileira. E aí eu trouxe um trecho do que ela diz. São sensíveis memorialistas como Pedro Nava que são capazes de fazer reviver em seus textos as cores, os sons e os cheiros do passado. São eles que sugerem ao historiador um programa de pesquisa capaz de orientá-lo na busca do que tenha sido, para muitas crianças anônimas, ser simplesmente criança num país marcado por diferenças regionais e diferenças de condição social, mas vincado igualmente por uma identidade dada pela pobreza material que atingia ricos e pobres, escravos e livres. Por meio de temas presentes na memória e na recordação, e associados à coleta de documentos capazes de nos aproximar da vida da criança no passado, podemos tentar reconstituir o seu cotidiano. Vou parar um pouquinho antes de entrar no outro tópico, para vocês verem esse trecho do que a Mari Del Priori diz. Deixa eu ver aqui. Essa é minha pesquisa de mestrado, pesquisa de representações da infância na literatura de viagem oitocentista. Muito legal estar vendo os desdobramentos da criança na literatura. Legal, Maria Eduarda, deve ser difícil, viu? Ter essas representações da infância na literatura de viagem oitocentista, né? Deve... Interessante, mas deve ser uma pesquisa difícil, né? De pegar aí essas imagens, né? Então, gente, voltando aqui. A Mari Del Priori, ela vai falar aqui, os memorialistas, né? Os escritores memorialistas, eles vão dar vão representar essa imagem da infância, que a gente pode encontrar nas obras memorialistas a imagem do que é ser uma criança no Brasil, do que foi ser uma criança no Brasil, né? E aí a gente vai entrar no campo da figuração do eu, né? Da escrita de si, né? Porque o que acontece com os textos memorialistas?
Eles começam, geralmente, vai contar, são as memórias dos autores, e vai contar a história de uma vida, desde a infância, né, até a maturidade, até a idade adulta, às vezes entra na velhice também. Então, sempre vai ter lá o período da infância, né? Figurações de si e do outro na reinvenção da infância. E é importante ressaltar que mesmo nos textos memorialistas, né, aquilo ali não é, de fato, a infância daqueles autores. É uma reinvenção da infância, né? Porque o autor, quando ele senta para escrever sobre a história da sua vida, sobre a história da sua infância, ele está também elaborando, né? Ele está reconstruindo essa realidade, né? E na literatura brasileira, sem dúvida, há uma profusão de textos memorialistas que tendem a refletir, vamos dizer assim, né, as condições sociais e culturais do seu tempo. E como são obras que se propõem a narrar a história de uma vida, é comum iniciarem pelo período da infância. No entanto, é preciso considerar que essas narrativas são elaboradas a partir do ponto de vista do autor. Autor esse que, em geral, faz parte de uma classe prestigiada socialmente. Tudo que ele escreve, portanto, apresenta as marcas do lugar em que está situado. Logo, analisar tais obras não possibilita a revelação do cotidiano das infâncias anônimas, ou do que é ser simplesmente criança no Brasil. Porque as obras memorialistas, além de serem recriações da realidade, são narrativas submetidas a um recorte de classe, gênero e raça. Então, voltando, né? Essas obras desses autores memorialistas, né, são memórias de autores brancos, de classe média, heterossexuais, né? Então, eles têm uma infância característica, né? A infância deles, e não de todas as infâncias do Brasil. Valer-se dos textos memorialistas para revisitar as infâncias do passado é recorrer a uma representação delimitada e homogênea da criança, mais precisamente do menino, como é possível notar nas obras Infância, de 1945, do Graciliano Ramos, Um Homem Sem Profissão, sob as Ordens de Mamãe, de 1954, de Oswald de Andrade, Meus Verdes Anos, de 56, de José Lins do Rego, A Idade de Serrote, de 68, de Murilo Mendes, Baú de Ossos, de 72, de Pedro Nava, A Menina do Sobrado, de 79, de Ciro dos Anjos, apenas para citar alguns exemplos. No nosso segundo encontro, uma das obras analisadas vai ser Infância, do Graciliano. Não dava para trazer todas também, então o que eu fiz? Eu fiz um recorte, né? E para a gente conversar sobre essas representações, então eu escolhi algumas obras, e no segundo encontro vai ser a análise dessas representações nessas obras escolhidas. Ao mesmo tempo em que os textos memorialistas reforçam as imagens das crianças que estamos acostumados a ver, por povoarem nosso imaginário através de estruturas sociais que privilegiam algumas raças e classes em detrimento de outras, elas também desfazem o mito da infância feliz. Isso porque encontramos nesses textos diversas situações difíceis vividas pelas crianças, como luto, solidão, tristeza, insegurança, repressão. Então, mesmo nas memórias desses autores, né, que privilegiados socialmente, né, que tinham um gênero privilegiado na sociedade, a classe privilegiada, a cor da pele, ainda assim, essas memórias elas não têm imagens idealizadas, imagens doces, alegres, né? Nesse período aí, nesses textos memorialistas, a gente não vai encontrar uma infância idealizada em nenhum deles, né? Sempre vai romper com aquela ideia também do Casimiro, né? Alguns vão falar desde cedo das questões sexuais, da relação deles com animais, alguns vão tratar da solidão, da repressão dos adultos, né? Do luto, da melancolia, crianças melancólicas. Então, assim, ainda nesse recorte, né, de gênero, classe e raça, ainda assim, eles ocupando alguns lugares de prestígio na sociedade, ainda assim, a infância, né, o período da infância, ele vai ser marcado por situações difíceis, né?
representar a infância é sempre um exercício de alteridade. O personagem é sempre um outro, ainda que ele seja elaborado a partir das experiências do próprio autor. Porém, nesse percurso investigativo, eu verifiquei que os autores constroem de maneira distinta a figuração de si e a figuração do outro. O que acontece, né? Agora falando dessas obras memorialistas. Tem o personagem principal, que é baseado no próprio autor, né? E nas suas memórias e as suas experiências, e tem as crianças que ocupam as margens da narrativa, né? Algumas, né, não nomeadas, não tem nome, né? A gente vai ver mais para frente, né, no segundo encontro, que há uma diferença, inclusive, de nomenclatura, né? Os meninos, esses protagonistas, são chamados de meninos, e as crianças negras são chamadas de moleques, né? Tem uma diferença de nomenclatura, e a gente percebe isso nessas obras, né? Os meninos são quem? São os protagonistas e seus primos, né? E os moleques, quando eles chamam de moleques, são as crianças que são descendentes de pessoas escravizadas. E que mesmo após a abolição, né, elas ainda estão no papel de pequenos servos. Elas ainda estão lá sem ler, né, trabalhando na fazenda, servindo a essas outras crianças. Então, essa figuração de si, que os autores fazem de si, é diferente da figuração que eles fazem do outro, tá? Ao observar as crianças que ocupam a posição central das narrativas e também as que figuram nas margens, percebi que as crianças que estão na periferia do texto literário são geralmente representadas nas obras canônicas dos séculos XIX e XX de maneira inferiorizada, pelo ponto de vista do narrador. O narrador, como sabemos, é a figura que detém o poder do discurso e, consequentemente, de representar a si mesmo e a alteridade. Como destaca a filósofa Linda Alcoff, os discursos são politicamente constituídos por relações de poder e dominação, exploração e subordinação. Por conta dessas questões, além de investigar a representação da criança na literatura brasileira, passei a observar também a forma como é construída tal representação, o que me levou a pensar não somente nas possibilidades, mas também nas responsabilidades da literatura. E aí, antes de eu passar para o próximo ponto... Interessante, Nayara, eu não conhecia. Última citação sobre o discurso, acho que é da Alcoff, né? Essa última citação é de um texto meu que cita Alcoff, é a da minha tese. Então, gente, antes de entrar no próximo tópico, que é a questão da responsabilidade na literatura, né? Do compromisso de responsabilidade, eu queria perguntar se vocês já pensaram sobre isso, assim, em responsabilidade no campo da arte, assim, já pensaram? Assim, a literatura, ela tem que ser responsável? Ela tem que ter esse compromisso responsável na representação? Ou a literatura é um campo artístico que não tem que se preocupar com isso, porque isso cerceia, né, o artista, o autor, na produção do seu texto, da sua arte? Vocês já pensaram nisso antes, nessa questão de um texto, de um exercício de escrita responsável? É uma pergunta mesmo, só para vocês conversarem comigo. José, quer falar? Apareceu aí? Já quero alguém para falar, porque estou até já... Estão me ouvindo? Estão me Fala, José. ouvindo? Não, então, a questão é
A questão é complexa, eu acho que não... Eu É muito acredito que complexo. não haja certo e errado, Sim. mas no âmbito da responsabilidade no interior do tema tratado por nós, pensando exatamente por uma das questões que me chamaram a atenção a partir da tua fala, né? Eu lembrei, nesse ano eu tenho me dedicado ao estudo de 2 romances do Milton Atum, tanto o Relato de um Certo Oriente como Dois Irmãos. Ainda não li Cinzas do Norte. Cinzas do Norte tem sido um projeto adiado por conta das questões do trabalho. Mas, enfim, Relato de Certo Oriente e Dois Irmãos já li. Daí, em Dois Irmãos, a questão da infância é extremamente dramática, porque nós temos ali a figura de um narrador, filho de um estupro, certo? Provocado por um dos filhos de uma família de classe média alta da cidade de Manaus e de origem sírio-libanesa. Daí, não, na verdade, eu vou pedir a tua permissão só para ler alguns trechinhos muito interessantes para contextualizar essa minha fala. Posso? Pode. Tá? Então, olhem só, informações contextuais só. O narrador, né, o nome do narrador é Nael. E ele é silenciado, o nome dele é silenciado em por volta de 80% da narrativa por uma questão de escolha do próprio autor, né, do Milton Atum. Daí a mãe do Nael nasceu num povoado de São João que fica na margem do Jurubaxi, que seria seria uma espécie de lago. Agora eu não sei exatamente como chamar, mas é um dos braços do Rio Negro, certo? O Rio Negro é o rio que fica de frente a Manaus, né? Daí no meio do Rio Negro ocorre o encontro das águas. Daí ocorre um episódio na vida da mãe desse narrador, né, que é a Domingas, que é o caso da morte do pai dela. O pai dela sai para pescar, daí acaba morrendo, fica desaparecido, e por conta dessa morte ela vai ser criada no orfanato que fica numa espécie de anexo à igreja da Nossa Senhora dos Remédios, que na cidade de Manaus, né, ocupa aquilo que nós chamamos de centro histórico da cidade de Manaus. Daí agora eu vou partir para o texto a partir da contextualização. Olhem só como é interessante. O primeiro trecho que eu vou ler pertence ao Nael, né, essa figura fictícia que narra os dois irmãos. Ele diz o seguinte: eu não sabia nada de mim, como vinha ao mundo, de onde tinha vindo. A origem, as origens. Meu passado, de alguma forma palpitando na vida dos meus antepassados, nada disso eu sabia. Minha infância, sem nenhum sinal da origem. É como esquecer uma criança dentro de um barco num rio deserto, até que uma das margens a acolhe. Anos depois, desconfiei. Um dos gêmeos era meu pai. Domingas, a mãe dele, que trabalhava como empregada nessa casa. Domingas disfarçava quando eu tocava no assunto. Deixava-me cheio de dúvida, talvez pensando que um dia eu pudesse descobrir a verdade. Eu sofria com o silêncio dela. Nos nossos passeios, quando me acompanhava até o aviário da Matriz, ou à beira do rio, começava uma frase, mas logo interrompia e me olhava, aflita, vencida por uma fraqueza que coíbe a sinceridade. Daí agora eu vou pedir permissão só para contextualizar a parte que diz respeito a Domingas, né? A infância da Domingas, né? Ou seja, o que foi a experiência da Domingas. Deixa eu ver aqui, já falei... Tá. Desculpem. As noites que ela dormiu no orfanato, as orações que tinha que decorar, e ai de quem se esquecesse de uma reza, do nome de uma santa. Uns 2 anos ali, aprendendo a ler e a escrever, rezando de manhãzinha e ao anoitecer, limpando os banheiros e o refeitório, costurando e bordando para as quermesses das missões.
Daí, na sequência, agora, a experiência dessa personagem da Domingas no orfanato, quando via as meninas que faziam parte da escola normal, as, entre aspas, normalistas, né? Ou seja, as meninas de classe média que iriam se transformar em professores. As irmãs vigiavam o tempo todo. Espiava as alunas da escola normal, passeando na praça, livres, em bandos, namorando. Dava vontade de fugir. Daí, na sequência, ela narra o episódio de uma jovem que foge, né? E aí, no caso do orfanato, né, a figura de Deus é utilizada como uma espécie de instituição que auxilia na punição, né? A oração do livro é muito clara com relação a isso, né? Deus vai castigar, diziam as irmãs, né? Tomavam conta do orfanato. E agora a impressão da Domingas com relação ao trabalho dela naquele orfanato, enquanto garota de, no máximo, 15 anos. O fedor dos banheiros, o cheiro de criolina, das roupas suadas e gosmentas das religiosas. E aí, no final, a solução, ou seja, o episódio que, entre aspas, liberta a Domingas da experiência no orfanato. Aspas para a irmã, uma das irmãs da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Trouxe uma cunhantã para vocês. Todo mundo já sabe o que é cunhantã aqui, né? Todos depois sabem. do BBB, né? Pois é, imagino que todos saibam. Tá. Trouxe uma cunhantã para vocês, disse a irmã. Sabe fazer tudo. Lê e escreve direitinho, mas se ela der trabalho, volta para o internato e nunca mais sai de lá. Entraram na sala a irmã e a mulher da família de classe média, que estava comprando aquela garota, né, comprando serviço daquela garota. Entraram na sala, onde havia mesinhas e cadeiras de madeira empilhadas num canto. Aspas. Tudo isso pertencia ao restaurante do meu pai. Quem fala isso é a mulher que vai comprar a garota, disse a mulher. Mas agora a senhora pode levar para o orfanato. Irmã Damasceno agradeceu. Parecia esperar mais alguma coisa. Olhou para Domingas a garota, e disse, aspas para a irmã Damasceno. Dona Zana, a tua patroa, é muito generosa. Vê se não faz besteira, minha filha. Zana tirou um envelope do pequeno altar e o entregou à religiosa. As duas foram até a porta, e Domingas ficou sozinha, contente, livre daquela carrancuda. Se tivesse ficado no orfanato, ia passar a vida limpa e privada, lavando anáguas, costurando. Detestava o orfanato e nunca visitou as irmãzinhas de Jesus. Chamavam-na de ingrata, mal agradecida, mas ela queria distância das religiosas. Nem passava pela rua do orfanato. A visão do edifício a oprimia. As palmadas que levou da Damasceno. Não escolhia hora nem lugar para atacar a palmatória. Estava educando as índias. Muito interessante, né? Estava educando as índias, dizia. Na casa da Zana, o trabalho era parecido, mas tinha mais liberdade. Rezava quando queria, podia falar, discordar, e tinha um canto dela. Viu os gêmeos nascerem, cuidou do Yacube, brincaram juntinhos. Quando viajou para o Líbano, sentiu falta dele. Yacube é, no caso da narrativa, o irmão bonzinho que em um momento viaja ao Líbano, mas depois volta a Manaus. Era quase um menino, não queria ir embora. Seu Halim, o pai, foi molenga com a mulher, deixou o filho viajar sozinho. Aspas. O Omar ficou debaixo da saia da mãe, contou Domingas. Ia resmungar no meu quarto. Chamava o seu Halim de egoísta. Os dois nunca se entenderam. E aí, na sequência, o Omar, né, um dos irmãos, acaba estuprando-a, né, por chegar em casa alcoolizado. E é exatamente esse episódio que gera o nascimento do Nael. Ou seja, você percebe aqui, exatamente tanto na perspectiva do Nael, narrador, como na perspectiva da Domingas, que é expressa através do Nael, nesse trecho lido por mim,
exatamente a manifestação de uma infância totalmente alijada de qualquer perspectiva idílica, na verdade, porque aqui no caso dela você tem exatamente a experiência de, como é que eu poderia dizer, prolongamento da ideia de escravidão, do papel da pajem, por exemplo, numa família. E aqui no caso dela é muito mais dramático porque ela acaba sendo essa figura também que fica responsável pela iniciação sexual, tanto do filho bom quanto do filho ruim dessa família de alta classe média sírio-libanesa em Manaus. Mas era isso que eu queria dizer. E no contexto da responsabilidade, é interessante, a partir desses trechos, nós refletirmos exatamente acerca da complexidade ligada à questão da responsabilidade. Aqui o autor não toma um lado nem outro, mas ele expõe uma situação muito regular na cidade de Manaus e na cidade de Belém, no norte do país, por exemplo. E a partir daí fica a nossa reflexão, né? Sim, Mas essa é a minha contribuição. Eu não li esse romance, né? Então eu não posso dizer assim se o autor teve um compromisso de escrita responsável, mas eu acredito que sim. Eu acho que o Milton Ratum é um autor bem atento, né, às questões do seu tempo. E nesses trechos que você trouxe, tem várias imagens aí de ruptura, né, de fratura com essa infância idílica, né? O que é comum na literatura, né? Como eu disse, na literatura brasileira, a gente encontra muito dessas imagens trágicas, né, na infância. E você apresentou agora de várias, né, que rompem com isso. Bem fortes, né? É a do Milton Ratum, não é? Eu tô certo, né? Você falou. Tá certo, né, José? Então, aqui, só voltando, né? O Lucas disse que, especialmente no campo da literatura infantil, né, infanto-juvenil, tem esse compromisso entre literatura e responsabilidade. Sim. Isso porque é um texto escrito potencialmente para a infância, né? E aí tem essa preocupação subjacente com as crianças vão ler, tem que ter responsabilidade no que vai ser escrito, né? Que já é de antemão associado para a literatura infantil, e aí a gente cai num outro lugar, que é o da censura, né? E aí eu vou dizer que assim, a responsabilidade na escrita da literatura, né, pensar essa questão das possibilidades e das responsabilidades, eu não estou falando também de censura, né? São coisas que a gente que às vezes pode ser confundido, né? Mas sim, no campo da literatura infantil é bastante comum essa preocupação, né? E a Maria Eduarda falou sobre o som do rugido da onça. É um dos textos contemporâneos que eu falo na minha tese, né? O foco da minha tese são algumas obras específicas, mas nesse panorama que eu faço, eu falo também do som do rugido da onça, que justamente mostra, né, a criança indígena, né, crianças indígenas que foram raptadas do Brasil para servir de exposição, né, na Europa. E a Micheline Verunski, né, que é a autora desse livro, ela tá mostrando, né, essas crianças, né, que foram silenciadas, foram apagadas pela historiografia da literatura brasileira, né? Por isso que eu digo que hoje, no contemporâneo, né, essa situação esse apagamento, ele está sendo reconfigurado, porque essas crianças estão aparecendo, elas aparecem, elas são complexificadas, elas estão no centro das narrativas, né? Essas crianças que foram apagadas pela nossa historiografia canônica, vamos dizer assim, hoje na literatura contemporânea há uma reconfiguração e elas aparecem, tá? Mas vamos agora voltar aqui para o tópico. Obrigada, José, pela sua contribuição. É porque às vezes eu falo também muito, fico até assim, fico a garganta seca. Mas voltando para essa questão da responsabilidade nessa forma, né? Porque representar a alteridade, né, na literatura
você representar, como eu disse, é sempre representar um outro, ainda que seja inspirado, né, que seja baseado nas experiências de vida do próprio autor. Mas, quando a gente representa um outro que está distanciado do autor, né, o autor, quando ele representa esse outro que está muito distanciado dele, ele tem que saber qual é a forma que ele está fazendo essa representação. Por quê? Para que essa representação ela não caia nesses estereótipos, ela não caia nessas representações desumanizadoras, né? Nessas representações estereotipadas. Então, por isso que esse exercício, né? Eu convoco a gente a pensar nesse exercício de escrita responsável, né? A literatura, a gente pode representar o outro, né? A gente pode, na literatura, a literatura é justamente esse exercício, né? Mas de que forma está sendo feito isso, né? Porque, às vezes, o que se pretende... não gosto muito dessa palavra também, vamos dizer, o denunciar acaba tendo um efeito contrário, né? Mas, vou passando aqui os slides para a gente pensando nessa questão da responsabilidade. Só um instante. Literatura e responsabilidade na representação da alteridade. A dimensão responsável da literatura não é um assunto comumente discutido em escolas e universidades. Pelo contrário, a literatura é apresentada como um território de total liberdade. E aí, abro aspas para citar o Marcos Natali, que é um professor da USP, se não me engano. É comum, no arquivo crítico e teórico, a associação entre a literatura e a possibilidade de dizer tudo. Sendo assim, no ensino de literatura, a qualidade de uma obra literária se baseia, sobretudo, no reconhecimento de parâmetros estéticos. Parâmetros esses influenciados pelos valores de uma sociedade elitista e patriarcal. A valoração estética de uma obra e a importância que foi atribuída a ela no cânone literário são utilizados, muitas vezes, como proteção contra qualquer possível questionamento e análises que a retirem de um lugar inviolável. E aí, só para efeito de exemplo, né, para vocês entenderem mais ou menos aqui o que eu estou dizendo, o Marcos Natali ele tem um livro chamado A Literatura em Questão. Ele vai tratar também dessa questão da responsabilidade. É um livro excelente, né? E aí, vocês devem ter acompanhado uma época que surgiu críticas aos textos de Monteiro Lobato, que era um texto para a infância, né? Que existia racismo na obra de Monteiro Lobato. Isso é indiscutível. Há racismo na obra de Monteiro Lobato. Mas aí surgiram abaixo-assinados de intelectuais, de escritores, dizendo que não pode haver censura na obra de Monteiro Lobato, né? E que também não pode tirar as palavras discriminatórias, né? Chamando de macaca, beiçuda, né? Não pode tirar porque você vai estar interferindo na obra do autor, né? E ele é um autor importantíssimo para a literatura infanto-juvenil brasileira, sem dúvida. Ele é um autor importantíssimo. Mas a questão é que não foi problematizado isso, sabe? Todos os escritores, ao mesmo tempo, falaram assim, porque o Monteiro Lobato é racista. Ele não é, porque eu cresci lendo Monteiro Lobato e não me tornei racista. Muitos disseram isso. Mas eu cresci, Monteiro Lobato foi importantíssimo para a minha formação. Mas a discussão não é essa, né? Não é sobre você, né? E aí, inclusive, eu recomendo um texto da Ana Maria Gonçalves, que eu acho que justamente não é sobre você, que fala sobre isso, né? E a questão a gente não pode encontrar racismo na obra de Monteiro Lobato? A literatura é esse lugar, já que ele é um autor importantíssimo para a literatura infanto-juvenil, ele é um autor canônico, ele tem uma valoração estética imensa, e por causa disso, a obra dele está inviolável, ela está nesse lugar sagrado que ninguém pode questionar, sabe? Essa é a questão. A gente pode questionar, a gente pode apontar, sim, né? E ainda por cima, assim, o Monteiro Lobato, né, saindo da esfera da obra dele de ficção,
ele é um autor, ele era uma pessoa eugenista, né? Tem cartas em que ele diz isso muito claramente, né? E ele ainda diz em alguma dessas cartas que a literatura é um modo de fazer a eugenia de forma encoberta, vamos dizer assim. Então, assim, tem várias coisas aí para a gente questionar, né? Mas a partir do momento que se questiona essa obra do Monteiro Lobato, né? Vários escritores saem em defesa, porque eles cresceram lendo a obra do Monteiro Lobato e não se tornaram racistas por isso, porque Monteiro Lobato é importante, e todos saem e surge abaixo-assinado, que nem precisava, porque a obra do Monteiro Lobato não seria banida, né? Enfim, e rolou, não sei se vocês lembram desse momento, e aí vários discursos desencontrados, quando surgiu apenas um questionamento, eu acho que era de algum pai que viu na escola e achou aquele texto ofensivo para as crianças, né? E aí tem a outra questão. Tudo bem que tem aquilo ali, mas tem um professor que vai mediar. Será que todo professor está preparado para mediar esse tipo de situação com crianças? Né? São coisas que a gente tem que pensar também, né? Uma coisa somos nós, adultos, né? Conversarmos sobre isso. Agora, crianças, como que a gente vai mediar? Será que todo professor está preparado? Todo mediador de uma escola está preparado para debater essas questões, né? Então, é pensar, na verdade, essa questão da responsabilidade, o que eu penso, é pensar assim, a obra de arte ela não ocupa esse lugar, a literatura não ocupa um lugar que vira quase um dogma, né? Ela não pode ser questionada, porque ela é uma obra literária, né? Sim. Então, essa questão de não poder questionar por ser arte. Por ser arte, a gente não pode questionar, quando, na verdade, a literatura tinha que ser justamente o campo da dúvida, do questionamento, do debate, sabe? Então, nesse sentido. Então, continuando aqui. O professor Marcos Natali, no livro, está até aqui. A literatura em questão aponta para o caráter religioso que pode ser conferido à literatura, quando, na verdade, a literatura deveria ser o espaço para a construção da dúvida, de questionamentos e de análises diversificadas. O que fazer, enfim, quando a literatura se transforma em dogmatismo, garantia e segurança? Nessa direção, proponho a ideia de avaliarmos os lugares de onde são produzidos os discursos e as implicações, em termos éticos, de recriar a realidade das quais se esteja distanciado. E aí eu trouxe um trecho do Anderson da Mata, que é um professor de literatura da UNB. E aí ele diz: compreender as perspectivas a partir de onde escrevem os sujeitos sociais da enunciação, se apenas uma perspectiva social, veiculada por uma narrativa, por seus personagens, por seus narradores, é apresentada como legítima ao leitor, a contribuição do campo literário para a construção da representação social do sujeito, que leva consigo aquela perspectiva, será de uma parcialidade monocromática e, por vezes, classista, racista, homofóbica, sexista. Dizer que aí há um problema é arriscar-se nos perigos caminhos do politicamente correto. Mas não reconhecê-lo e fugir à sua discussão é, no mínimo, ingenuidade, para não falar numa cumplicidade entre crítica e autores, que sela um pacto da liberdade, fundado numa mistificação do ofício do escritor, sempre associado à representação simbólica que isenta a literatura de seu papel informativo e formativo. Ok, gente? Posso continuar? Eu trouxe um outro texto da professora Reginalda Bastanhê, também da UNB. Compreender o... Não. Perdão, esse foi eu que escrevi, a Regina, eu boto um trechinho dela só no final. Compreender o contexto social de onde escreve um autor não deve ser associado a uma interdição da possibilidade de escrever sobre o outro. Mas essa compreensão deve ser um importante elemento de análise de uma obra literária, tendo em vista que a figura do autor jamais estará ausente de seu texto. E aí, durante, inclusive, a minha defesa, acho que uma professora da banca perguntou: então você está dizendo que um autor tem que escrever só sobre a realidade dele? Não.
Não estou dizendo isso, né? Que um autor só pode escrever da realidade dele. Não, ele pode escrever sobre qualquer realidade, né? Mas a gente tem que considerar o lugar de onde ele está falando, né? O lugar de onde está sendo produzido aquele discurso. Isso também tem que ser um ponto de análise, sabe? Porque, de uma forma ou de outra, um autor ele nunca está ausente do texto, né? Peraí. A literatura costuma ser entendida como um território privilegiado para a dramatização de fantasias associadas à democracia, em particular, a crença na possibilidade infinita de inclusão da alteridade e sua assimilação sem atrito. Porém, verificamos que essa percepção é falha e utilizada muitas vezes como salvo-conduto para impedir qualquer indagação a respeito de construções elaboradas sem responsabilidade. A representação de personagens negros, por exemplo, como aponta Toni Morrison, é um livro da Toni Morrison chamado A Origem dos Outros. Muito interessante também. Então, a representação de personagens negros, né, como aponta Toni Morrison, ela foi produzida ao longo do tempo pelo viés da fetichização, difícil falar essa palavra, fetichização, exotização, objetificação ou ainda por meio da romantização da violência. E aí eu trouxe 2 trechos de uma obra, da obra Capitães da Areia, eu acho que vocês devem conhecer. Foi uma obra que, a primeira vez que eu li, assim, eu adorei, né? Acho que eu considero a obra mais fluida, assim, do Jorge Amado, que é uma obra que a gente vai lendo, assim, rapidamente, né? E eu cheguei a trabalhar, em 2015, essa obra com meus alunos do ensino médio, fizemos uma peça. E aí, durante a escrita da minha tese, eu peguei essa obra de novo e tive várias percepções que eu não tinha tido antes sobre algumas representações, né? Parece que depois que a gente começa a ler com essa lupa, né, na representação, porque era o tema da minha pesquisa, né, observar essa representação, pegar uma lupa e ficar observando, a gente não consegue mais ler de outra maneira. E aí, eu vou chamar a atenção para vocês para algumas representações que tem nessa obra, Capitães da Areia, e que são exemplos, por que eu vou trazer agora, né? A gente vai até falar sobre essa obra na segunda aula, né? Que eu vou analisar essas representações em algumas obras. Mas para trazer como exemplo isso que a Toni Morrison diz, né? Que essas representações, ao longo do tempo, foram feitas pelo viés da fetichização, da exotização, da objetificação, ou ainda por meio da romantização da violência, né? E aí tem um trecho que o Pedro Bala, né, que é o protagonista, Capitães da Areia, ele estupra uma menina negra. Né? É uma menina negra. É importante ressaltar também que as meninas negras nessa obra, né, Capitães da Areia, elas não são nomeadas, né? Elas não são nomeadas, a gente não sabe o que elas pensam. E aí, quando tem esse distanciamento dessas personagens para nós, leitores, é mais fácil a gente não se identificar. É mais fácil a gente não sentir empatia por personagens que a gente não conhece. Não são nomeadas, né? Não tem traços distintivos. Diferente, por exemplo, da mocinha da trama, que é a Dora, que é ali o par romântico do Pedro Bala, né? Que a gente conhece a história da Dora, né? Do fato dela ter ficado órfã, que a gente se identifica, né? Então, para exemplificar isso que a Toni Morrison disse, mesmo hoje sendo uma aula, né, mais teórica, às vezes a gente sente falta dessas exemplificações literárias. Eu trouxe um trecho de Capitães da Areia, né, que o Pedro Bala está frustrado, e aí ele pega uma menina negra lá no areal, né, que estava passando, voltando de algum lugar. E aí ela diz: me deixa que eu sou virgem, eu sou donzela, tu vai me fazer mal. Ele olhou, ela estava chorando de medo, e também porque sua vontade estava enfraquecendo, seus peitos estavam entumecidos. Tu é donzela mesmo? Juro por Deus Nosso Senhor, pela Virgem, beijava os dedos postos em cruz. Pedro Bala vacilava. Os seios da negrinha entumecidos sob seus dedos.
as coxas duras, a carapinha do sexo. Tu tá falando a verdade e não deixava de acariciá-la. Tô, juro, deixa eu ir embora, minha mãe tá me esperando. Chorava, e Pedro Bala tinha pena, mas o desejo estava solto dentro dele. Então propôs ao ouvido da negra, e fazia cócegas à língua dele. Só boto atrás. Não, não. Então, o que acontece nessa cena, né, do Capitães da Areia, que representa bem o que a Toni Morrison diz? É uma cena de estupro, né? E só que o narrador, ele constrói essa cena, isso é só um trecho, é uma cena longa, né? Ele constrói de forma erótica, né? Ele erotiza a situação, ele descreve o corpo da menina, diz que os seios estão duros, que as pernas, não sei o quê, como tá aí, né? As coxas duras, a carapinha do sexo. Ele provoca, né? Qual é a forma que ocorre essa cena? Tem problema em ter cenas de estupro na literatura? Não, elas acontecem, né? A questão não é uma questão moral, né? A questão é como ocorre isso, né? Ali é uma cena de estupro e essa cena está sendo erotizada. Está sendo erotizada, aquela menina está sendo erotizada, né? E aí a gente pode pensar, mas o Pedro Bala é um menino de rua, né? O senso de moral dos meninos de rua é diferente, né? Não é o mesmo senso, né? O nosso senso da moral, né? Mas a questão e aí eu vou trazer um outro exemplo de um trecho da Dora, né? Que é uma menina de rua também, mas é uma menina branca, né? Inclusive, os protagonistas de Capitães da Areia, né, que são Pedro Bala e Dora, apesar de ser uma história, uma narrativa que se passa na Bahia, são brancos, né? Tem até umas cenas que fala que os cabelos loiros voavam, né? Então a gente tem nessa cena de estupro uma fetichização, uma erotização, né? E aí eu vou passar agora para outra da Dora para a gente comparar. Mas se ele não tem essa questão, né, moral, por que da Dora o tratamento, a representação da Dora é diferente, né? E o que acontece é que a representação de todas as meninas negras ocorre desse jeito na obra, né? São crianças também, são crianças abandonadas, mas aí são negrinhas que sorriem com desejo, que tem malícia no olhar, né? E a Dora não, ela tem um olhar ingênuo. Então cria uma dicotomia da criança, da menina, né? Negra para menina branca. Pode falar, Matheus. Eu queria só fazer um comentário, assim, amiga, nesse contexto, né? Porque é algo que sempre me chama muita atenção, essa cena do Pedro Bala, né? Porque ele pega essa menina, né? Fica com ela e tal, acontece a cena, e depois ele tem uma preocupação enorme em levar ela para casa, porque ali era uma região perigosa, né? Essa cena sempre me pega muito, porque ao mesmo tempo que ele tem uma visão de que há algum perigo ali, ele não consegue entender o que ele está fazendo, né? Assim, não consigo formular melhor isso, do que ele está fazendo com ela, sabe? Então, assim, é um nível de descompasso do que é violência ou não na cabeça dele gigantesco, né? Gigantesco, assim. Então, é uma cena que sempre me pega muito, assim, muito mesmo. Sim, é uma cena muito forte, né? Mas por que ele não consegue perceber que o perigo é ele ali, né? Como disse o Lucas. Ele vai levar ela para casa, só que ela não quer, ela começa a xingar, né? Mas por quê? Porque é naturalizado, né? Ele cometer esse ato de violência com uma menina negra, ele não complexifica isso, né? É naturalizado, porque os corpos das meninas negras são corpos para serem violados, né? Que é uma herança que a gente tem desde o período da escravidão, né? Então, por isso que ele não consegue pensar, né? Que o perigo é ele ali, que o que ele está fazendo é violento, ele vai levar ela como se o que ele tivesse feito não fosse nada, né? Como se o que ele tivesse feito não fosse nada. Por quê? Porque
não se espera essa empatia de corpos negros, né, de meninas negras, né? Porque os corpos negros eles foram desumanizados, né? E inclusive, né, na literatura a gente observa representações desumanizadoras, né? Porque se não é humano, né, se tem essa desumanização, então eu posso fazer que não tem nada demais, né? Depois ainda vou levá-la para casa. Então, assim, acho que é por aí. E aí, gente, só para falar uma coisa aqui, porque a Lucy Cleia está perguntando se o Jorge Amado era racista. Então, o que acontece? A minha intenção aqui é apresentar as representações na literatura, né? Como que ocorrem essas representações na literatura da criança, né? Como se dá? Meu foco é esse, né? A gente está focando na representação. Eu não vou pensar agora se todos os autores, né, como vão ter outros na próxima aula, são racistas ou não. Mas a gente tem que pensar que muitos autores eram racistas, ainda que isso não fosse, como vamos dizer assim, não que ele achasse que ele era racista. Tem um racismo estrutural, né? O que não isenta as pessoas de responsabilização, né? Botar conta em tudo no racismo estrutural não isenta. Mas se a gente pensar nessas representações, a gente vai ver que é comum essas representações. Por quê? Porque são naturalizadas. Não eram algo que os autores, que os escritores pensavam, se questionavam, sabe? Porque era visto como algo natural. Exatamente. Exatamente. Tá? Acho que é por aí. Mas, assim, eu não entrei nessa seara de dizer que os autores são ou não são racistas, né? Só falei a questão do Monteiro Lobato porque foi uma discussão que suscitou na época e todo mundo foi defender, e ele era declaradamente eugenista, né? Racista, etc. Né? É por aí. Mas vamos lá. Na verdade, pensar assim, né? O Jorge Amado era racista. Os autores, né? Se a gente for pegar outras representações, José Lins, Graciliano, pessoas que têm toda a nossa admiração, né? Eram racistas, assim, a maioria das pessoas eram racistas. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? Sim, Lucicleia. É o que eu falo, né? Tem a questão do racismo estrutural, mas isso não pode... Algumas pessoas, não, mas isso é culpa, isso não isenta, né? As pessoas de responsabilidade colocar... São várias discussões, gente, é complexo pra caramba, né? São coisas, assim, que dão discussões longas, né? Não é para cansar. Pode falar, Lucicleia. Oi, gente, boa noite. Olá. Vivi, muito muito bom o curso, assim, estou aqui encantada e pensando em milhares de coisas, assim, de questões. E na verdade, assim, por que eu trouxe, né, a partir da sua exposição? Porque eu trago na minha tese a representação da família negra em livros didáticos. Nossa, então, assim, eu fiz um curso com o professor Ricardo Mateus, acho que pela Universidade Federal da Bahia, que, assim, a gente vai... assim, a gente pega um monte de autor, né, do passado racista, e isso, assim, me provoca muito, né? Então, você vê, né, essa representação da infância, e eu vejo aqui já, né, a representação de questões que trago na minha tese. Então, essa questão que eu falei, né, de a gente cancelar muita gente, né, assim, é uma provocação, mas é brincadeira, mas aí me chamou a atenção que você fala, será que todo professor vai saber lidar? Todo professor tem formação para isso? Mas, ao mesmo tempo, não é para cancelar, né? Eu vou participar até de uma banca na quarta-feira sobre a questão de Monteiro Lobato, né, um TCC. E eu já fiz algumas leituras, né, para a banca e tal. E Monteiro Lobato, ele rompe com... Ele dá um passo, né, importante, você já falou, na literatura infantil, né, juvenil. Sim. Né, da mesmice, né, as personagens. E, ao mesmo tempo, né, a obra, Tasha, então, assim, como criar esse equilíbrio?
porque ao mesmo tempo que a gente levanta essa questão, né, vai ter professor com formação para isso? Então, não trabalha? E, ao mesmo tempo, eu que também trabalho com literatura, sei da grande importância de Monteiro Lobato. Né? Ele teve outra forma de conversar com as crianças, né? De forma não didática, né? Exatamente. Ele que quebrou a questão moralizante, né, da literatura infantil no Brasil. Então, para assim, ver como as coisas são complexas, né? Não é? Então, assim, como que a gente acha o equilíbrio, não cancela, porque aí a gente também vive. A gente vai para a questão, agora você falou muito bem, da censura. Isso. E aí tem a questão do Ziraldo, do último livro que foi cancelado aí pela direita, que ele faz... Eu não li o livro, tá, gente? Confesso, fiquei com muita curiosidade em ler, que ele corta, né, o narrador, uma criança corta o dedo de outra, alguma coisa assim. Então, os pais falaram, e eu tive uma palestra aqui no Sesc Glória no Espírito Santo, tem umas 3 semanas, com o autor Ilan Breman, que ele é autor de livros como As Princesas Soltam Pum, né? Sim. E ele, falando na condição de autor, ele fala que a literatura não é para ser didatizante ou moralizante. Não é. Porque senão a gente volta lá, né, no passado, né, que a literatura servia para criança, para aprender, para, né, assim. Então fica, eu como professora também alfabetizadora, me vem assim milhares de questões nesse momento, né? Sim. A gente engaveta, não pode. A gente trabalha, mas a gente não tem formação, né? Assim, o grande público, vamos dizer, né? Então, como chegar a esse equilíbrio? Eu sei que a resposta não é tão fácil, desculpa aí, mas só para a gente fazer a provocação. Claro. Muito obrigada. Desculpa aí. Claro, sim. Então, eu acho que é ingenuidade a gente achar que qualquer professor vai conseguir mediar uma situação tão complexa como Monteiro Lobato. Então, eu acho, na verdade, assim, censurar nunca é bom, porque quando a gente censura, a gente dá mais força para a obra, em vez da gente questionar aquela obra, problematizar aquela obra. Quando você censura, é pior, né? Porque aí todo mundo quer saber o que é, e aí a gente... E aí daqui a pouco ele vira, né? Então, o ideal é a gente questionar, problematizar, apontar. Mas para a primeira infância, para a criança, eu não acho que é adequado. Eu acho que Monteiro Lobato, assim, no ensino médio, na universidade, é um debate que a gente consegue fazer, sabe? Mas para a infância, a gente tem obras de inúmeros autores hoje, sabe? Porque até uma vez uma professora me falou, mas aí eu não falo a palavra, né? Eu não falo a palavra quando estou lendo para minha filha, eu não falo a palavra, mas essa pessoa era uma autora, era uma pessoa branca. Então, ela está lendo para sua filha branca e ela está suprimindo essa palavra. E aí eu pensei, faria sentido se fosse leitura para uma criança negra, uma mãe negra, né? Ler para uma criança negra, suprimindo aquelas palavras que ela sabe que está lá, para quê? Sabe? Eu penso assim, para quê? A gente tem, assim, hoje a literatura infanto-juvenil é imensa, é diversa. A gente não tem nenhum Nobel, mas a gente tem 2 Hans Christian Andersen, que é o Nobel de Literatura Infanto-Juvenil. Então, assim, não falta literatura infanto-juvenil de qualidade no Brasil, né? Então, eu acho que Monteiro Lobato ele tem que ser lido para determinados públicos, para públicos que tenham essa questão do debate, sabe? Que tenham já condições de debater, que para criança você ter que explicar o que é racismo, o que está cometendo racismo, para depois combater, eu acho que, na minha percepção, não faz muito sentido, tá? Gente, eu sei que algumas pessoas levantaram a mão, mas é que eu estou preocupada um pouco com a hora, tá? Lucy, não sei se eu respondi também bem a sua pergunta, mas são temas complexos, eu acho que tudo isso aqui nesse curso são complexos, são temas complexos, são temas que é para a gente suscitar o debate mesmo, e não respostas prontas e definitivas, né? Eu acho que a intenção é pensar mesmo, expandir, né, o nosso entendimento e debater, né? Então, eu vou tentar finalizar hoje, né, porque eu me propus, e aí, se der um tempinho, quem quiser falar, aí a gente faz esse bate-papo no final, pode ser, gente?
Pode ser? Beleza. Então, continuando aqui, eu trouxe um trecho da Dora, né? Do Pedro Bala. Olhava a Dora com receio. A mulher era o pecado. Em verdade, ela era apenas uma criança abandonada como eles. Não ria como as negrinhas do areal, um riso insolente de convite. Um riso de dentes apertados pelo desejo. Seu rosto era sério. Parecia o rosto de uma mulherzinha muito digna. E aí a gente vê essa dicotomia na representação das meninas, né? As duas eram crianças, né? As meninas negras são crianças também, só que elas são vistas como objetos sexuais, né? São vistas com teor erótico, né? E a Dora é colocada num lugar de pureza, de ingenuidade, de dignidade, né? Então, continuando. Tô quase terminando. E aqui, gente, eu trouxe para a gente pensar nessa questão da responsabilidade, né? Gente, é fácil representar a literatura. Literatura é esse lugar para a gente representar a alteridade mesmo, né? E aí tem 2 textos ficcionais que eu acho que discute de forma excelente os impasses da representação do outro, né? Que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que eu acho que todos vocês devem conhecer, né? E talvez o outro é um conto, acho que nem todo mundo vai conhecer, que é Solar dos Príncipes, do Marcelino Freire, né? Então, Na Hora da Estrela, né, só para contextualizar, a Clarice é uma autora que ela era acusada, vamos dizer, não sei se acusada é a melhor palavra também, mas de ter uma literatura alienada, uma literatura subjetiva, uma literatura feminina, uma literatura introspectiva, né, como se ela tivesse desvinculada das questões do seu tempo, né? Como, por exemplo, Jorge Amado, né, que trabalhava questões sociais nos seus textos, como, por exemplo, Guimarães Rosa, né, que trabalhou a questão do sertanejo, e o Jorge Amado, que trabalhou a questão dos marginalizados. A Clarice não, ela produzia uma literatura que era tida como uma literatura íntima, né, uma literatura com assuntos femininos, né? E aí, ela escreveu esse último romance, né, uma novela ali, A Hora da Estrela, né? E nesse romance, é o primeiro que ela coloca como protagonista uma personagem distanciada do seu lugar no mundo, né? De intelectual, né? De escritora de classe média, né? Ela vai falar sobre uma mulher nordestina. E ela faz isso colocando um narrador homem, né? E aí também tem uma crítica a essa questão, porque a literatura produzida por mulheres, né, uma literatura mais subjetiva, uma literatura piegas. Então, o narrador, Rodrigo S.M., é um narrador homem, né? Como deve ser, né? Eu acho A Hora da Estrela, assim, uma obra que discute bastante todas essas questões da responsabilidade. E aí, na verdade, esse autor, o Rodrigo S.M., que é um intelectual, que está lá tomando seu vinho, escutando música clássica e escrevendo sobre uma nordestina, que é a Macabeia, completamente distante do seu universo, né? E como que ele faz essa Macabeia, né? Como que ele constrói essa personagem? Essa personagem é construída de forma estereotipada, completamente, né? A Macabeia é uma personagem que não tem personalidade, né? É uma personagem que diz que é inócua, que a cara pede tapa, que ela é feia, enfim, né? Então, assim, a minha leitura né, qual a diferença assim que eu acho que tem na Hora da Estrela, da representação da Macabeia na Hora da Estrela para outras representações, né? Que eu acho que a Clarice está problematizando isso, né? Me cobra uma literatura que discuta as questões sociais. Eu posso fazer essa literatura? Qualquer um pode fazer essa literatura, né? Então, o Rodrigo S.M. é um autor homem, classe média, intelectual. Quando ele vai escrever sobre a Macabeia, sobre uma personagem nordestina, como que ele vai fazer isso? Quais os limites éticos, né? Quais os impasses dele? Ele consegue fazer essa representação ou ele não consegue? Ele mata a Macabeia, né? Porque ele não consegue alcançar a Macabeia. Por quê? Porque ela está muito distanciada e todas as construções que ele faz são construções
da Macabeia estereotipadas, né? Qual é a subjetividade da Macabeia? Quem é a Macabeia? A Macabeia a gente não tem, né? Então, eu acho que a Clarice, ela joga muito com isso. Essas pessoas estão se achando, sei lá. Isso aí sou eu, né, gente? É minha leitura. Esses autores aí que estão falando sobre a questão do sertanejo, sobre a questão dos marginalizados, né? Eles podem falar em nome do povo, eles que são intelectuais, né? Quais são os limites de falar em nome do povo? Que ali, nessa obra, está sendo representada pela Macabeia, né? E aí, tipo assim, tá vendo? Eu fiz isso aqui, olha o que vocês fazem, né? Vocês fazem isso, né? Eu acho que esse romance, A Hora da Estrela, ele trabalha muito bem esse impasse do que é você representar uma alteridade tão distanciada do seu universo, né? Eu acho que é uma ficção teórica, sabe? Porque faz a gente pensar nessa questão da representação. Como é representar o outro? Quais são os limites? Como é representar com responsabilidade? O Rodrigo S.M. não faz isso com responsabilidade, ele não representa a Macabeia com responsabilidade, né? E eu acho que ali ela está problematizando todas essas questões e do que a literatura dela era acusada antes. E eu acho também que ela, mesmo quando ela escreve, né, a literatura, ou tirando A Hora da Estrela, as outras obras, eu acho que ela trata de muitas questões sociais na obra dela, mas a partir do lugar dela, né? Do lugar dela de mulher branca. Né? Ela trata dos preconceitos que a personagem branca de classe média tem em relação à empregada. Né? Então, acho que ela trata, sim, das questões sociais, só que ela trata a partir do lugar dela, do lugar que ela ocupa socialmente, né? E não tentando se aproximar de um lugar que não é o dela, sabe? Então, eu acho assim, que A Hora da Estrela é um romance que dá para a gente pensar bastante nesses impasses da representação do outro na literatura. E o outro conto, que é do Marcelino Freire, é mais recente, não sei, acho que é de 2005, né? É tão recente, mas assim, né? Solar dos Príncipes, ele vai falar sobre um grupo de cineastas da periferia que vão para um condomínio de luxo para poder fazer um documentário sobre a classe média. Né? Então, eles chegam lá no condomínio, tocam o interfone e falam para o porteiro que eles querem fazer um documentário sobre as pessoas que moram naquele condomínio. E aí o porteiro, não, mas não, como assim? Aí ele falou, não, mas é porque quando eles vão lá no morro, eles fazem isso, né? Batem na nossa porta, entram, a gente oferece um café, a fala da nossa vida toda, e eles fazem um documentário sobre a gente. E agora a gente quer fazer um documentário sobre a classe média também. Sobre essas pessoas que estão nesse condomínio cercado, nesse condomínio de luxo. E aí eles não conseguem, e eles acham que eles estão ali para assaltar o condomínio, né? E chama até chamar a polícia, né? Para levar aqueles cineastas, né? Então acho que esse conto também trabalha com essa questão dessa representação da alteridade, né? Porque é comum, né? As pessoas, cineastas, irem nas favelas, nas periferias, né? Irem no morro, com a câmera e querer falar sobre a realidade das pessoas que vivem na favela. Mas o contrário, realmente, a gente não pensa, né? Mas e se os cineastas periféricos quiserem entrar no condomínio? Eles são barrados, né? Na favela não tem não tem um porteiro, não tem um condomínio de luxo, então ele falou assim, eles vão lá, eles tomam café com a gente abre a nossa vida toda, e agora a gente quer falar sobre essa realidade também. Só que isso não é tratado da mesma maneira, né? Então, eu acho que é um conto também, um conto bem curtinho, que está no livro Contos Negreiros, do Marcelino Freire, e eu acho que aborda bem essa questão da representação da alteridade, né? Quem pode falar em nome de quem, né? Quem tem o poder do discurso, né? Eu acho que é isso. E aí, para finalizar, já um gancho para a próxima aula, que é a Criança na Literatura Brasileira, um breve percurso, né? Então, do século XIX até o século XXI, algumas obras que eu trabalhei na minha tese, só que aqui eu escolhi algumas para a gente falar.
para a gente analisar juntos essas representações da infância, não são todas essas, né? Antes do século XIX, na literatura, né, ficcional, na literatura brasileira, a gente tem poucas imagens da infância, né, recortes da infância. No século XIX, a gente já vai ter contos do Machado de Assis, né, como conto de escola, em que o personagem principal é criança. E a gente vai ter no final ali, na segunda metade para o final do século XIX, a gente vai ter o Ateneu do Raul Pompeia, que é um romance que tem um protagonista criança, né? Aí no século XX, né? Então, mas o que é preponderante nas obras que têm a infância do século XIX, né? Eu coloquei várias palmatórias e humilhações, né? A criança, ela está nesse lugar passivo, né? Nesse lugar de que ela tem palmatória, que a educação é muito pesada, né? Que ela não é o agente da narrativa, né? Ela está ali de uma forma passiva na narrativa. No século XX, isso começa a se reconfigurar, né? Aí é da passividade, que eu falo, da passividade à ação. A criança, ela começa já a questionar a autoridade do adulto, as injustiças, né, que os adultos... Nossa, Lucicleia, caramba! Começa a questionar essa autoridade adulta, né? E no século XXI, eu intitulei de O Levante das Histórias Silenciadas, que a gente encontra narrativas que essas crianças que ocuparam mais margens do centro, né, os que eram chamados de moleques, né, eles vão para o centro da narrativa, né? Eles vão se tornar protagonistas, eles vão ter subjetividade. Então, isso daí é um panorama, né, um breve panorama desse recorte, e que a gente vai entrar para começar a adentrar mesmo na análise das obras literárias na próxima quarta-feira. Então, isso daí é só para dar um gancho, né, do que vai acontecer na próxima aula, tá, gente? Acho que é isso. E aí, agora, quem levantou a mão para falar, me perdoa aí, porque eu cortei, não lembro mais. Se quiserem falar, acho que agora é um tempinho aí para a gente conversar, para quem quiser falar alguma coisa sobre o curso, sobre o que pensou, tá? A hora é agora. Pode falar, Lucas. O que eu queria reforçar, professora, na verdade a senhora já tocou na sua fala, já fez claro, era a questão das representações positivas, que a colega, não sei, né, colocou que, de fato, precisamos, né, ter uma balança entre o que a gente apresenta criticamente às pessoas e o que, né, já está aí e que a gente pode utilizar. Aí eu lembrei da Hooks, né, a Bell Hooks, que fala sobre a importância de termos representações positivas na literatura, que sejam liberatórias e que tragam, né, de fato, quebrem com os estereótipos e vão além do que, né, foi feito, né, dos mitos acerca da pessoa negra, né, aí a gente pode colocar a pessoa indígena, que é alguém que também a Bel vai tratar, e outros tipos de representações literárias. Então, acho que a melhor maneira, né, como a senhora já colocou, é trazer o que já está no Brasil, né, de sendo produzido e que seja positivo, liberatório. Acho que era isso que eu queria falar. Perfeito, Lucas, perfeito. E aí, né, quando a gente entrar na análise das obras, aí, por isso que eu digo, tem essa reconfiguração nas narrativas contemporâneas, né? Essa criança que era chamada, por exemplo, de moleque, que estava ali às margens, representada de forma discriminatória, ele vai ocupar agora o centro do discurso, né? E de maneira subjetiva, complexa, humana, afetiva. E então vai ter essas representações. Mas isso não acontece só na contemporaneidade, não. Também vão ter obras do século XX que têm representações positivas da infância negra, tá? E aí eu vou trazer isso também até para a gente pensar. E, na verdade, essa representação positiva da infância negra, já estou até adiantando, gente. Eu falei assim, nossa, mas esse autor, ele tá tão diferente dos outros, né? E aí eu fui pesquisar, que é a obra Cazuza, do Viriato Correia, que é uma obra infanto-juvenil. Eu fui descobrir que o Viriato Correia era um autor negro, né? E isso não está em quase lugar nenhum, a gente não encontra, sabe? Como eu fiquei pensando que durante muito tempo a gente ficou sem saber que o Machado de Assis era negro, né? Como que essas coisas eram silenciadas mesmo, né? Mas perfeito seu comentário, Lucas, e a gente vai falar sobre essas representações também, tá?
Jorge. É sempre muito interessante falar de literatura infantil e juvenil, porque é sempre falar um pouco da gente. É inevitável falar desse assunto e buscar as nossas leituras de infância, as nossas não leituras de infância, né? Você começou a aula perguntando pra gente o que lembrava a nossa infância. A primeira palavra e a maioria das palavras, das questões, eram coisas muito doces, muito meigas, muito delicadas. Aí depois da conversa, a gente se refaz essa pergunta, né? E eu fico pensando agora inquieto, até que ponto eu estou sendo responsável, eu estou sendo honesto com a representação da minha infância, né? Então, que leitura e que leitor eu tô levando para a sala, para a vida, para as crianças, para os pequenos leitores que estão ao meu redor. Então, essa discussão é sempre muito interessante porque vai revirando a gente, revirando outras questões, e esse assunto é sempre muito complexo, a gente vai apanhando e perdendo, né? A gente vai tentando achar daqui, perde de lá, mas é muito bom o papo, obrigado, foi ótimo. Perfeito seu comentário, Jorge. Depois disso tudo, né, a gente pensar, será que eu fui honesto, né, com a palavra que eu escolhi sobre a minha infância, né? Porque quando a gente está distanciado no tempo, a gente tem a tendência a romantizar, né, também. Perfeito seu comentário. Muito bom. Mais alguém? Lucy? Não, só mesmo agradecer a você pela, né, como o Jorge falou aqui, né? A gente tende a romantizar, e você também, eu não estava presente, eu acabei confundindo achando que era às 8, mas a gente, quando traz a memória, né, e a gente se coloca, né, nessa discussão, é muito mais, né, doloroso do que, né, Sim. as histórias que a gente, inclusive, ouvia que foram felizes para sempre, né, ou enfim, né, mundo Disney, cor-de-rosa, enfim. Mas só agradecer por esse momento tão importante e muito legal estar aqui, demais. Parabéns. Obrigada, Lucy. Você entrou depois, foi isso? Você perdeu o início do curso? Foi, depois eu entrei. Tá bom. Então, depois, mas acho que depois o Matheus vai disponibilizar no YouTube também, né? Primeira parte, mas obrigada também por estar aqui, por me ouvir, pela troca, né? Que é sempre muito importante essa troca também. Por estar aí no final da segunda-feira à noite, a gente debatendo sobre infâncias na literatura. Obrigada. Obrigada. Alguém quer comentar mais algo? Fazer alguma pergunta, alguma observação? Se não, acho que... Obrigada. Obrigada, gente, então. E as referências todas eu vou passar, tá? Depois. Vou passar para o Matheus, que é o nosso coordenador aí do grupo. Ele passa para vocês. E aí tá o meu contato também. Se alguém quiser perguntar alguma coisa específica, tá? Tô deixando aí meu e-mail, né? Se alguém estiver estudando sobre infâncias, né? Quiser trocar, tá aí meu e-mail também. Então, acho que é isso. Acho que é isso, né, Matheus?